Recordações da Mediunidade é um livro escrito por Ivone do Amaral Pereira. Ela traz pra gente relatos de suas vivências com a mediunidade e traz as explicações de Allan Kardec para que a gente consiga perceber o que é que acontece, quais são as características principais que a gente precisa levar em consideração para entender certos processos. Então ela traz o exemplo e traz o conteúdo que explica aquela situação. A gente vai encontrar também vários textos de Bezerra de Menezes orientando essa condução do trabalho que Ivone do Amaral Pereira nos traz. É muito importante a gente ter essas referências de médiuns que se dedicaram a vida inteira ao espiritismo, porque nós sabemos que a mediunidade ela não é uma característica só dada aos espíritas. Então qualquer pessoa pode desenvolver a mediunidade ou já nascer com uma mediunidade muito desenvolvida. Mas ser médium e ser espírita precisa que a gente coloque a nossa mediunidade a serviço do bem, a serviço de Jesus, a serviço do próximo. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela teve essa condução em sua vida. Ela realmente foi uma espírita, uma médium espírita, que colocou em prática tudo que ela recebeu de orientação dos ensinamentos de Allan Kardec e dos espíritos que lhe orientaram o trabalho durante a sua existência, que também lhe direcionavam para o espiritismo. Dona Ivone vai contar pra gente que logo no início da sua vida ela já teve fenômenos assim tão fortes e isso ela vai dizendo pra gente assim que a sua vida inteira foi marcada por esse tipo de fenômeno. Com 29 dias, um bebezinho, ela simplesmente tem um acesso de tosse e para de respirar, morre. É dada como morta. Bom, todo mundo providencia o caixão, providencia o sepultamento, a família já tinha entendido realmente, né, que iam sepultar ela logo no final do dia e providenciaram todas as necessidades. Mas sua mãe não acreditava que a filha estava morta. Por mais que o corpo estivesse ali, sem respirar, sem mostrar vida, mas a sua mãe não acreditava. E a mãe dela vai ficar um bom tempo ali, perto do corpo, não deixava colocar o corpo no caixãozinho. Era até as pessoas entendiam aquilo, né? Porque era uma dor muito forte da mãe que estava agora ali perdendo sua filhinha que estava desencarnando. Então os familiares foram providenciando todas as necessidades do sepultamento, mas deixaram o corpinho já todo arrumadinho, vestidinho, com uma coroinha de flores assim na cabeça, já pronto, né, para colocar no caixão e logo mais no final do dia fazer o sepultamento. Mas sua mãe não acreditava que a sua filhinha tinha desencarnado ali. E em determinada situação, depois de 6 horas ali, diante daquele corpinho aparentemente sem vida, a mãe começa a orar. E ela faz uma prece para Maria, mãe de Jesus. E ela diz assim: Mãe Santíssima, se minha filha estiver morta, eu vou aceitar e me resignar e que seja feita a vontade de Deus. Mas se for como eu imagino, como eu sinto que ela não morreu, por favor, faça com que minha filha retorne para que ela continue sua existência. E se assim acontecer, eu lhe entrego ela para sempre, mãe querida, e a sua vida vai estar sob a sua orientação. E enquanto ela orava, ela ia passando a mão assim naquele rostinho, passando a mão naquela coroa de flores, naquela roupa, e em determinado momento essas flores que estavam aqui cheias de espinhos ferem a cabeça da menininha e ela acorda num grito, naquele choro de criança bem forte, e todos da casa se assombram com aquele momento, vêm correndo e a menina estava viva. Ela não tinha desencarnado como todo mundo imaginava. Até a certidão de óbito dela tinha sido lavrada, vocês acreditam?
Todo mundo tinha entendido que ela tinha morrido. E aí Dona Ivone vai dizer pra gente que ao longo de toda a sua vida, em várias situações, a mãe dela dizia: olha, você não é comigo não, você é com a mãe de Jesus, ela é quem resolve as coisas da sua vida. E de fato, a presença de Maria, mãe de Jesus, foi sempre muito forte na vida de Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa situação que ela vivenciou, ela vai aproveitar nesse livro e dar uma explicação baseada nos ensinamentos de Allan Kardec. Os fenômenos de letargia e catalepsia que são apresentados no Livro dos Espíritos explicam o que aconteceu com ela. De fato, ninguém morre e ressuscita no mesmo corpo. Esse fenômeno não existe. Quando há uma total separação do espírito e daquele envoltório corporal, né, dessa estrutura aqui do nosso corpo, se houver uma total separação, a gente não volta para esse corpo de forma nenhuma. Mas fenômenos como a letargia e a catalepsia provocam digamos assim, um afrouxamento dos laços e a pessoa, no caso da letargia, dá todas as aparências de morte. Na catalepsia pode-se ter uma paralisia de alguns órgãos e mesmo assim as faculdades intelectuais ficarem aparentes e se perceber mais facilmente que a pessoa não morreu. Mas esse fenômeno, ela vai explicar pra gente que acontece graças a um distúrbio vibratório. Então, esse distúrbio vai fazer com que haja uma disfunção ali, né, na conexão perfeita entre corpo e espírito e a pessoa caia naquela situação de aparência de que estava morta. Bom, no caso de Dona Ivone, entre as explicações que ela trouxe, ficou muito bem claro ao longo das citações que ela vai fazer de suas outras reencarnações. E ela diz pra gente que esse tipo de distúrbio vibratório é dado graças a uma tendência do espírito ao aniquilamento. Então, pessoas como ela, que se suicidaram em outras reencarnações, ou mesmo que não tiveram feito um suicídio direto, como ela fez, né, que realmente assim do lá acabando com a sua própria vida, mas pessoas que foram acabando com a sua vida ao longo da existência, pelo uso excessivo de algum entorpecente, pelo uso excessivo de álcool, e isso foi destruindo, minando as suas forças vitais. Isso também é uma tendência ao aniquilamento. E essa tendência faz com que numa outra reencarnação, mesmo a pessoa não realizando esse ato, ela ainda tem dificuldade de se libertar dessa tendência e pode vir desenvolver esse fenômeno de letargia, de catalepsia, graças a esse distúrbio vibratório que a pessoa precisa vencer agora nessa reencarnação e aos poucos isso vai conseguindo ser vencido. Ela traz pra gente que o espiritismo tem muito a ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Ela fala que a frequência nas doutrinárias, nas palestras, né, no ambiente do centro espírita, no passe, recebendo os fluidos do passe, isso vai ajudar a equilibrar esse distúrbio vibratório. E também os médiuns que exercitam a mediunidade dentro dos centros espíritas, que fazem esse atendimento aos espíritos que necessitam de algum auxílio, esse contato com a espiritualidade que envolve ali aquele ambiente vai ajudando a equilibrar essas vibrações do médium e ele vai aos poucos, né, não entrando em situações de dificuldade que aquela situação da catalepsia e da letargia podem trazer. Porque se você não tem esse entendimento espírita, pode gerar muita perturbação, pode passar por situações muito complicadas e, de fato, a medicina nem sempre vai conseguir agir nesse tipo de fenômeno. Ela vai falar pra gente também que dentro desses fenômenos, né, que ela teve ao longo de sua vida, em determinado momento, na sua juventude, ela vai ficar 2 meses como que dormindo. Ela diz que não pode dizer que aquilo nem era letargia, nem era catalepsia, porque ela tinha assim ainda algumas percepções raras do mundo exterior
E no caso da letargia, ela diz que as pessoas não conseguem trazer a recordação do que viram lá no mundo espiritual. E ela se recordou com um filme. Inclusive, na verdade, ela vivenciou, né, enquanto estava ali com seu corpo aparentemente dormindo, ela estava vivenciando várias recordações, várias situações, como se estivesse revendo o filme da sua vida, mas agindo, interpretando novamente aquela situação. Então ela passa 2 meses sendo alimentada artificialmente, recebendo o cuidado de algumas pessoas, médicos que não conseguiam explicar aquela situação, e ela vai ficar 2 meses na cama, como se estivesse dormindo. Ela vai dizer que é uma sonoterapia que a espiritualidade utilizou com ela, porque ela precisava passar por alguns processos de recordação e para se reestruturar para essa nova existência. E ela vai dizer pra gente que enquanto ela estava ali dormindo, né, ao longo desses 2 meses, ela teve várias experiências fortes de recordar o que ela fez nas suas últimas existências. Vai trazer pra gente o momento da sua última reencarnação, onde ela contando assim, ó, detalhes da situação onde ela entra em casa assim muito desequilibrada e não escuta as orientações que seu pai lhe dá e depois sai, pega uma carruagem de aluguel na rua porque ela não queria, né, que os seus que as pessoas que trabalhavam ali na sua casa vissem o que ela iria fazer, e vai num impulso muito violento e vai para a beira de um rio, o rio Tejo, em Portugal. Ela não era portuguesa, mas estava lá naquela situação que ela estava vivenciando, e ela chega na beira do rio Tejo, faz uma carta, um bilhete e pede para que o cocheiro entregue ao seu pai. O cocheiro ainda fica assim resistindo, com medo do que ela ia fazer. Ele estava com receio, mas ela era uma moça de um estado social muito grande, então se ela estava mandando que ele fosse, ele tinha que obedecer, e ela deu uma grande quantidade de dinheiro para que ele saísse logo dali. E ela diz assim que uma alegria satânica lhe envolveu e um ímpeto fez com que ela se jogasse ali naquele rio. Ela vai contar pra gente que ela se via afundando e subindo naquelas águas. Ela vai dizer pra gente que hora ela se sentia presa ali naquele lodo, naquela lama que tinha no fundo da água, e ora vendo aquele rio caudaloso e ela sendo jogada, arremessada para frente, batendo de um lado para o outro, e ela vai sentir tudo isso. Ela diz pra gente que ela sentia peixes lhe devorando o corpo físico, sentia suas roupas sendo estraçalhadas, ela sentia aquelas sensações todas daquela situação do corpo naquele rio. Um tempo depois, ela vai sentir ganchos lhe tirando da água, e ela sente os ganchos arrancando seu corpo daquele fundo, daquela água, e trazendo ela à tona. E quando ela é colocada ali na margem do rio, ela tá com as suas roupas rasgadas, e na verdade o que ela queria dizer, ela estava tentando dizer: me vistam, as minhas roupas, eu estou desnuda aqui. E aí chega seu pai e em cima dela falando: minha filha, você pensou em todo mundo, mas você só não pensou em mim, que te amo tanto. E aquelas lágrimas de seu pai, e ela tentando dizer: pai, eu tô viva, me vista, eu estou desnuda aqui na frente de todas as pessoas, pai, me escute. E ela começa a ver as pessoas que vão se aproximando dela. Ela vai percebendo pela conversa das pessoas que na verdade ela estava morta. É aquele corpo que ela estava tentando movimentar, vestir, já não tinha mais vida. E aí, ao mesmo tempo, ela em desespero, tentando fazer com que aquilo parasse, para que as pessoas entendessem que ela não podia ser sepultada viva, porque ela estava viva. Ela não podia ser sepultada. E muito desespero envolveu
Dona Ivone do Amaral Pereira naquela situação. O seu corpo, de fato, é sepultado em um cemitério que era destinado àqueles que se suicidaram. Ela não podia nem ser sepultada junto de túmulos nobres, né, como era da família que ela pertencia. E logo depois ela vai ser levada por espíritos que vão lhe provocar inúmeras torturas, situações de muito sofrimento. Ela vai passar por um processo de obsessão muito intenso, agora desencarnada. Dona Ivone, a gente vai conhecer outras reencarnações dela, entender um pouco mais sobre esse processo, sobre toda essa situação do desencarne, em uma trilogia que ela vai relatar pra gente, né, através, melhor, ela vai receber da espiritualidade esses relatos de suas reencarnações. Em outro momento nós vamos trazer esses livros aqui também no nosso canal. Então a gente vai entender esse processo que ela vivenciou, porque ela precisava recordar. Ela tinha essa necessidade. Nem sempre isso vai acontecer com as demais pessoas. Ela conta que em determinada noite, isso tudo ela vivenciando ao longo dessa sonoterapia que ela passou 2 meses dormindo, ela já conseguiu assim esboçar uma frase e ela disse: façam uma prece. Nessa noite, os médicos já tinham desenganado ela, já não acreditavam que ela conseguiria sair daquela situação. Alguns amigos estavam em volta, cuidando dela, e as pessoas ouviram essa frase, né? Façam uma prece. E enquanto oravam com muita fervor, muita fé, ela foi conseguindo acordar. Então ela diz pra gente que recordar a vida passada produz um choque moral. Para algumas pessoas isso é necessário, para que se consigam se fortalecer nessa reencarnação em que estão vivenciando, consigam se relacionar com determinadas situações, determinadas pessoas. Então, para algumas pessoas isso é necessário e isso não vai acontecer pela vontade da pessoa de recordar. Ela não recomenda esse ato, mas em contato ali com a espiritualidade que nos orienta ao longo da vida, e isso vai ser despertado naturalmente ou em situações, né, como essa que ela vivenciou, para que a gente consiga aproveitar dessa recordação, porque podem ser choques também que a gente não consiga caminhar. É por isso que tem que ter uma espiritualidade superior nos orientando nesse momento. Então ela precisava recordar. Ela precisava recordar que o suicídio já era algo recorrente nas suas outras encarnações. E dessa vez ela precisava vencer esse desafio, vencer o suicídio. Porque o suicídio, ele gera uma tendência no espírito a correr para esse tipo de situação quando a vida aperta, quando as situações, as dificuldades vêm. Então, dada uma situação onde a pessoa quebra a lei de conservação através do suicídio, em outras situações ela vai acabar tendo essa tendência de buscar sair do problema através do suicídio. Então, dessa vez, ela precisava resistir às situações que lhe chegariam para não fazer essa opção, nem agora, nem nunca mais, e resistir às dificuldades. É muito importante a gente exercitar a resistência às dificuldades que nós enfrentamos e persistir na nossa encarnação, porque com certeza soluções chegarão. Outro amanhã sempre nos aguarda para que a gente consiga se manter firmes na nossa jornada. Então, no caso dela, ela vai ter várias recordações, depois ela tem, né, o livro que vai vir, os livros que vão vir falando, né, depois ela percebe que era da vida dela que estava sendo tratada, ou melhor, ela era uma daquelas personagens ali que eram apresentadas. Aí ela, depois desse período, ela ainda vai dizer que ela teve outras situações de auxílio da espiritualidade para que ela pudesse despertar. E de fato teve um momento em que ela passou por uma situação espiritual assim, muito delicada, de cirurgia, e a espiritualidade diretamente ali orientando aquele processo, porque ela deixou muitas marcas no seu perispírito devido ao suicídio. Isso precisava ser restabelecido para ela continuar nessa existência. Ela recomenda o passe
nesses processos, né, para que a gente sempre esteja buscando o passe, porque no passe acontece essa recomposição, essas cirurgias espirituais, para a gente se recuperar de choques que a gente teve em outros momentos, né, que geraram grandes marcas no nosso perispírito. Então essa cirurgia espiritual que ela teve acabou fazendo com que o seu perispírito se recompusesse, ela saísse de um processo de depressão que ela vivenciava, de tendências que levariam ela, né, a piorar aquela situação de depressão. E isso foi realmente muito importante. Ela diz que essas situações foram todas ajudando ela a se restabelecer. Um detalhe que ela vai contar pra gente, que nesse processo de crescimento espiritual, ler o livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel, que ela vai dizer pra gente que é o maior presente da espiritualidade depois das obras de Kardec, para que a gente possa vivenciar de uma forma mais equilibrada a nossa existência, para que a gente possa crescer espiritualmente. Ela vai falar que ler esse livro foi muito importante para que ela partisse para o trabalho, para que ela agora se movimentasse para o bem e dedicasse a sua vida para o que Jesus esperava dela, para realizar os seus compromissos de auxílio. E a gente realmente recomenda esse livro, Paulo Estevão. Nós temos também um vídeo aqui no canal sobre esse livro, porque de fato consegue tocar fundo nos nossos corações e é uma obra essencial para que a gente possa levar essa reencarnação com muito mais força, essa força que Jesus nos dá. Ela vai trazer pra gente, dentro dessas experiências de trabalho com a mediunidade, com os espíritos, trabalhos que ela realizava com receita de remédio, né? Médium receitista, ela psicografava receitas que alguns espíritos ditavam através dela. Ela vai dizer que Roberto, que é um espírito que está narrado, né, nessa trilogia que a gente falou, que a gente vai conhecer outras existências de Dona Ivone, mas o Roberto era um espírito que apareceu para ela ao longo de toda a sua existência. O Roberto apareceu para ela desde quando ela tinha 4 anos de idade, ficou um período assim mais distante, mas apareceu ao longo de várias fases da sua vida. E quando ele vinha ditar receitas por ela, ele ditava receitas de remédios alopáticos, e ela dizia que quando ele ia escrever, era escrita mecânica, era como se a sua mão tivesse assim presa numa luva de ferro, e ela escrevia ali, ó, todas aquelas receitas que ele encaminhava para outras pessoas que vinham procurar Dona Ivone através para receber essas receitas. Então ela vai se dedicar a diversas formas de ajudar o outro utilizando da mediunidade. No caso de fenômenos de materialização, que a gente vai ver hoje, né, poucos relatos, assim, poucos exemplos que a gente ainda tem, exemplos seguros de pessoas que tiveram experiências com essa dentro de centros espíritas responsáveis, pessoas estudiosas. Eu acho que essa é uma fonte muito importante, porque a gente tem que saber qual era o objetivo daquelas pessoas que praticavam as materializações. Não pode ser uma encenação para impressionar os olhos, mas tem que ser sempre com o objetivo de ajudar. Então, nesse livro Recordações da Mediunidade, a gente vai encontrar vários relatos dela sobre médiuns que realizavam as materializações, né, junto ali com a condução da espiritualidade. Ela vai falar também de fenômenos de transfiguração, quando através desse contato mediúnico, o médium ele tem as aparências daquela pessoa que desencarnou e acaba modificando, alterando mesmo assim, ó, que é como se você estivesse vendo aquela pessoa através dos traços fisionômicos que ficam tão alterados. Ela ainda vai falar pra gente também de outros casos de fenômenos que ela acompanhou, de outras pessoas que tinham o fenômeno da letargia, de médiuns que ao entrar nesse processo de letargia, eles chegavam assim a ter todas as características de um morto que tinha assim, tipo, 24 horas depois de morto, sabe? Placas esverdeadas, roxeadas, e chegar a exalar um odor. Então são situações que a gente vai encontrar com a segurança e o cuidado de Dona Ivone de trazer referências pra gente de pessoas que ajudavam através da mediunidade, através desses diversos tipos de mediunidade, de uma forma muito preocupada em estar fazendo o bem.
que é o que guia a gente, né, no nosso processo de mediunidade com o que o Espiritismo traz como base. Pessoas que jamais cobrariam para fazer um trabalho como esse de ajuda, pessoas que estão ali, na verdade, à disposição para aquela situação, para ajudar aquela pessoa que está passando por algum problema. Então é muito importante que sempre tenha as bases do Espiritismo ali para orientar. Ela vai dizer pra gente que entre os espíritos que ela auxiliava nesse processo, muitos eram suicidas. Por quê? Ela já tinha uma afinidade com esses espíritos, porque ela era um espírito que foi suicida em outros momentos. Essa afinidade dela atraía e fazia também com que ela conseguisse ajudar. Ela diz pra gente também que era muito importante, muito necessário para ela ter uma firmeza na fé, ter um equilíbrio, para que esse contato com espíritos suicidas não gerasse nela de novo aquela tendência. Então, o trabalho no bem, a oração, o estudo fazia com que ela se mantesse equilibrada. Ela conta situações assim onde ela chegou em uma casa, foi morar em uma casa e lá tinha um espírito de uma pessoa que tinha se suicidado e ela se depara em uma casa que ela acabou de chegar para morar e ver aquele espírito ali, aquela pessoa que se suicidou e ficou no mesmo lugar. Então ela precisando auxiliar em preces aquela pessoa. A gente não recomenda, como ela não recomenda, né, situação de comunicação espiritual nesse tipo de situação, como ela estava em casa sozinha vendo um espírito, mas através de muita oração ela conseguiu ir envolvendo, né, se envolvendo com aquela energia benéfica da prece e ajudando para que o socorro chegasse, e através da sua oração aquele espírito foi socorrido. Ela vai ver, ela percebeu que ele era um suicida, mas depois no outro dia ela vai conversando com pessoas que moravam ali perto e eles explicam que de fato havia uma pessoa ali que havia se suicidado, um antigo morador daquela casa. Então a oração, o auxílio e está amparado por uma equipe espiritual que geralmente, quando estamos participando de um centro espírita, a gente vai estar integrado nesse tipo de atividade. Então fazer uma oração sempre pode nos auxiliar em situações como aquela, né, em que ela via aquela presença, precisava estar ali naquela situação, mas a elevação dos seus pensamentos, a prece, o desejo profundo de que alguém viesse da espiritualidade e conduzisse aquela pessoa que estava em sofrimento para que ela melhorasse. Então todos nós podemos passar por situações em que a gente chega em algum ambiente e a gente percebe que ali há uma necessidade de mudança fluídica. Então a nossa prece vai ajudar. Então a gente concentra os nosso pensamento, o nosso ideal de ajuda, de melhora, os nossos sentimentos, para que aquele ambiente seja renovado em preces. É muito importante que a gente sempre utilize da prece nas várias situações de nossa vida. Ela vai trazer para a gente também outros fenômenos importantes que são bons para a gente estudar. Ela vai falar sobre a premonição, que ela teve várias situações de premonição na sua vida. Ela diz que ela estava com a sua mãe ainda encarnada, né? E de repente ela recebe esse pensamento, né? A resposta, assim, né? De que sua mãe vai falecer em determinada data. 17 de outubro, é a data que a mãe dela, que ela escuta, né? Que a mãe dela vai receber. 17 de outubro. Quando chega exatamente no dia 17 de outubro, a mãe dela, que já estava um pouco doente, começa a agonizar muito intensamente. Passa o dia inteiro agonizando. Dia 18, logo cedo, ela já estava falecida. Então, esse tipo de informação para ela, que já era uma pessoa que buscava o estudo, buscava se equilibrar, ela conseguia receber essa informação e buscar a oração, buscar o estudo, buscar se resignar diante daquela situação. Então, ela tinha condições de receber informações como essa. E aí ela ia aproveitar para estar ajudando ao máximo, no caso ali, a sua mãe, nesse momento de partida, e os demais familiares. E aí, em outro momento também, 26 anos depois do falecimento de sua mãe,
o irmão dela estava muito doente, ela muito preocupada ali, cuidando do irmão, e a sua mãe aparece e fala assim, não, fique tranquila, ele não vai morrer agora não, ele só vai morrer daqui a 2 anos. E aí, em janeiro de 1966, na data, né, que a mãe dela disse, que seria em janeiro de 1966, o irmão dela desencarna. Então eram informações que ela tinha condições de receber. A gente vai encontrar esses relatos dela dizendo assim, ó, comigo funcionou dessa forma, eu me orientei através desses ensinamentos aqui de Allan Kardec, dessas instruções de Bezerra de Menezes, do Espírito Charles também, e isso vai nos auxiliando para conseguir conciliar os exemplos práticos da mediunidade com as bases de Allan Kardec. Então ela vai citar na sua maioria o Livro dos Espíritos nessas referências e vai orientar a gente sempre com a base dos livros de Allan Kardec. É muito importante que a gente tenha uma base doutrinária para entender esses fenômenos. O Livro dos Médiuns é um livro que a gente pode ler também em paralelo com o livro Recordações da Mediunidade para ter uma base doutrinária sobre esses fenômenos. Mas é muito importante que a gente estude. Dona Ivone do Amaral Pereira passava por todas essas situações porque ela estudava e ela tentava ao máximo se melhorar e aceitar as provas que a vida lhe oferecia. Mas o estudo é quem vai dar essa orientação pra gente. No capítulo final, ela vai falar bastante pra gente sobre obsessão. Então eu deixo como referência esse último capítulo para a gente entender o fenômeno da obsessão. Ela vai trazer um caso muito interessante para que a gente possa analisar. E o livro, de fato, é uma referência indispensável. Aqui no nosso vídeo a gente dá assim, um trailer, né? A gente faz assim, dá umas referências para que vocês possam ficar com vontade de ler o livro, saber um pouquinho do conteúdo que é apresentado na obra, mas é muito importante que leiam o livro, porque tem muito mais informação dentro da obra que eu não tenho condições de passar aqui. E também vai gerar, cada um vai ter a sua experiência na leitura. Então é importante que a gente esteja com o texto, com o livro, para a gente entender melhor esses fenômenos. Então nós concluímos aqui mais esse relato dessa obra que é grandiosa. Deixamos como referência o exemplo de Dona Ivone do Amaral Pereira. Convidamos a todos para que continuem aqui na nossa primeira jornada do Amo o Livro Espírita, que é um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho para divulgar o livro espírita, para falar um pouco mais dessas obras que me ajudaram tanto e que com certeza vão ajudar várias outras pessoas. Nós precisamos muito estudar o espiritismo. Só com o estudo do conteúdo doutrinário é que a gente vai conseguir alcançar os processos de libertação, de melhora, de desenvolvimento que a gente precisa ter. Então, a primeira jornada do Amo Livro Espírita é uma sequência de 7 dias que a gente está lá no Instagram com lives sobre esses livros espíritas e a gente está colocando também os vídeos aqui no YouTube. Quem quiser continuar acompanhando esse trabalho é só se inscrever aqui no canal.